Por que eu tô perguntando isso? Porque existem opiniões distintas e cada uma tem o seu valor e a sua, né, a complexidade. Só que tem pessoas que acham que a afiliação é você colocar dinheiro no bolso do produtor. Sabe assim? Tipo, não vale a pena. Tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. E eu percebo que afiliados é uma grande escola. Porque, como você disse, tem que desenvolver todas as habilidades. Se você um dia quiser ser produtor, se você um dia quiser ir pra gestão de tráfego e tudo mais. Então, você teve algum tipo de dificuldade lá no início com afiliados? Ou não, porque você trabalhou com vendas também na Rock Content? Não, tive. Quais foram as suas dificuldades? Assim, da mesma forma que tem gente que fala, o afiliado só tá colocando dinheiro no bolso do produtor, tem produtor que vira e fala, afiliado tá me roubando. Exatamente, os dois extremos, né? Pode os dois se ajudando. Os dois extremos. E assim, eu vejo zero problemas em colocar dinheiro no bolso de outras pessoas se tiver vindo dinheiro pro meu bolso também. É uma relação de ganha-ganha. Sim. Eu juro que eu não tenho problema. Então, mas o que aconteceu comigo? Foram 2 situações que me fizeram pensar calma, eu preciso de outra receita, outra renda, além de afiliação. Tinha um determinado produto, não vou citar nomes aqui, mas tinha um produto que eu vendia muito bem. Era um produto de inglês na época. E o produtor virou e falou, cara, você tá vendendo bem, o que você tá fazendo? Aí eu fiquei felizão na época. Falei, o produtor veio me perguntar, né? E aí eu peguei e abri minha conta de anúncios para ele, mostrei as campanhas, mostrei os anúncios que eu tava usando, tudo mais. No dia seguinte, tava no grupo de afiliados os prints dos anúncios que eu tava usando. Nossa. Então, tipo assim, o que ele queria? Ele queria era pegar a minha estrutura, as copies, né, o que eu tava fazendo e mostrar pros outros afiliados fazerem e ele ganhar mais dinheiro. Só que aí ele me ferrou. Sim. E aí, de repente, tinha, sei lá, 15, 20 afiliados usando o mesmo anúncio que eu, fazendo as mesmas coisas que eu. Continuou funcionando, mas eu fiquei meio puto, né? Fiquei desmotivado. Com razão. Com razão. A divulgar esse produto. Não que eu fosse apegado, era só ele ter combinado comigo, sabe? Eu achei meio, tipo assim, eu compartilhei no tela, o cara tirou print do compartilhamento de tela. Sim. E mostrou. Se ele tivesse me falando, cara, será que você pode falar com outras pessoas? Às vezes eu podia falar, cara, deixa eu virar seu gerente de afiliado então. Entendeu? Poderia ter sido alguma coisa mais assim, mas eu achei meio... Foi antiético. Foi antiético, né? Se ele tivesse combinado, acho que poderia ter sido diferente. Aí teve outro também, de inglês, foi outro produto de inglês, que eu comecei a vender muito bem, e aí o produtor perguntou o que eu tava fazendo. Aí eu falei... Opa. Vou ficar mais esperto. Já Vou ficar mais esperto. E aí eu comecei a dar umas respostas evasivas e tudo mais. O cara falou, cara, se você não me mostrar esses anúncios, eu vou cancelar a sua afiliação. Falei, beleza. Ele cancelou. Como é que pode isso, cara? Aí eu virei e falei, porque eu acho que os produtores também têm muito medo do afiliado tá roubando. E aí a hora que eu não falei o que era, ele falou, ele deve estar fazendo alguma coisa pra me sacanear. Só que eu também não sabia até onde que... Enfim, eu tava meio receoso. E eram produtos, muitas vezes, que eu não tinha um relacionamento bom com o produtor. Eu pegava um produto qualquer na plataforma, clicava para afiliar. Tipo, eu gostava, via que a estrutura era boa, clicava e vendia. E colocava para vender. E aí, quando isso aconteceu de novo, eu falei, tá, eu queria ver se eu tenho alguma outra forma também para eu conseguir rentabilizar. Foi aí que eu entrei como afiliado de uma outra produtora, Elaine Orives. A produtora grande hoje gigantesca. até. E eu fui afiliado dela, isso era 2017. E aí eu fui top afiliado do lançamento. E aí ela entrou em contato comigo, tudo mais, perguntou o que eu tava fazendo. Falei, porra, de novo? Agora não largo o osso, cara. Falei, de novo? Aí... eu falei com ela, não, eu tô fazendo anúncio, tráfego pago. Ela falou, eu não tenho ninguém que faz isso aqui pra mim. Ela falou, você pode fazer pra mim? Eu falei, ué, posso. Aí eu perguntei, ela morava em Caxias do Sul, eu morava em BH na época. Ela perguntou, conversando, que ela falou que ia estar em São Paulo. Não, semana que vem eu não posso conversar porque eu tô em São Paulo. Eu falei, eu também. Nem ia estar.
Claro que não. Eu falei, eu também vou estar em São Paulo. Ela falou, eu falei, onde é que você vai estar? Que horas que a gente pode conversar? Ela falou, não, segunda-feira, tal hora, eu vou estar ali perto da Paulista. Eu falei, que coincidência. Eu também, isso era tipo quinta-feira. Fui olhar, passagem caríssima, domingo eu peguei um carro, fui pra São Paulo, ficar na casa de um brother meu, fiquei lá, tipo, pra ter uma reunião com ela de 15 minutos. Foram 15 minutos de reunião. Eu peguei, tipo, sei lá, 600 km de BH pra São Paulo, ida e volta de carro, pra ter 15 minutos de reunião. E ali a gente praticamente fechou que eu ia ajudar ela no próximo lançamento. Só que aí eu entrei fazendo quase tudo. Eu fiz muita coisa de copy, eu fiz tráfego, eu que operava ferramenta de e-mail, eu ajudei a coordenar a equipe e tudo mais. Óbvio que ela já tinha muita autoridade, já tinha muita audiência. O que eu fiz foi entrar para ajudar a organizar o lançamento e fazer a parte de tráfego. Isso foi em 2017. E aí foi o primeiro lançamento de 7 dígitos dela. Uau! E aí deu pra ganhar uma boa grana. Aí fez teu nome também, né? Já ajudou bastante. Falei, pô, tipo assim, já o primeiro lançamento que eu fiz foi um lançamento desse e já tem um case legal. E assim, foi uma escola incrível. Foi uma escola incrível. Foi... Até porque muito das coisas que você fez lá, você não sabia, você aprendeu fazendo. Não, ela perguntou se eu sabia fazer, eu falei que eu sabia, só que eu não tinha feito. Você sabe fazer? Quem nunca? Sei, pra caramba. Pra caramba. E aí foram algumas coisas que eu descobri que eu era melhor do que a média. Tipo o quê? Quais são essas coisas? Eu acho que são duas coisas. Risco e tomar decisão. Sério? Dá um exemplo. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é tomar decisão, né? Qualquer ser humano. É muito ruim você escolher. Porque a hora que você tá escolhendo tem duas coisas, né? Toda vez que você escolhe um caminho, necessariamente você tá renunciando ao outro. E a gente odeia abrir mão de alguma coisa. Sim. Então, sei lá, você abre um cardápio de um restaurante, você tem 2 opções. Carne ou peixe? É fácil. Tem 10 opções de carne e 10 opções de peixe. Começa a ficar difícil. Por quê? Porque você escolheu uma carne, você tá abrindo mão de 9. Inclusive, tivemos problemas hoje pra escolher o cardápio. Demoramos um pouquinho. Ficamos no peixe. Hoje ficamos no peixe. Mas se você tem poucas opções, é mais fácil. Porque quando a gente escolhe alguma coisa, a gente sente que a gente tá abrindo mão de outra. Isso é difícil pra caramba. Sim. E a outra coisa, então assim, quando você escolhe um caminho, você tá abrindo mão de outros. Só que a gente quer sempre ter a certeza que nós estamos escolhendo o melhor. Uhum. Então, se a gente não sabe, se a gente não acredita ou não tem plena convicção que aquele é o melhor, a gente fica inseguro. E a gente fica pensando, e por isso que muita gente também nem começa no digital. Porque quer ter tanta certeza que vai escolher o melhor caminho que nunca entra em ação de fato, porque tá sempre procurando qual que é o melhor caminho para ter certeza que aquele é o melhor. Sendo que se você for por algum, sua chance de dar resultado é muito maior. Mas tem outra coisa na tomada de decisão que é muito impactante, né? Quando a gente decide, né, quando a gente escolhe um caminho, automaticamente, ou subconscientemente, na verdade, a gente está assumindo as consequências que aquela escolha vai trazer pra gente. Então, se eu deixo você escolher e for ruim, eu falo que a culpa é sua. Se eu escolhi e for ruim, a culpa é minha. Eu tenho que assumir. Então você estava disposto a correr o risco. E isso é uma das coisas que eu vi, que são duas coisas que são características minhas, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em fazer, que é decidir e correr risco. Até decidir correr o risco. Legal. E eu nunca tive dificuldade para isso. Na verdade, eu tinha um pouco, mas eu falei, bom, isso daqui é uma coisa que me diferencia e que me coloca numa posição que, para ser empresário, ela vai se fazer extremamente necessária. Porque eu fui vendo que muitos empresários, empreendedores têm, cara, os caras decidem. É isso. Eles não ficam 6 meses brigando ou lidando com o mesmo problema. Tipo, isso aqui tem um problema, vamos arrumar uma solução, vamos decidir, vamos pelo caminho tal. Tá errado o caminho tal não foi bom, vamos por outro caminho. E aí eu vi que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, até ter ido para São Paulo, para ter uma reunião de 15 minutos e você consegue fazer isso? Faz isso para mim? Faço. Eu não sabia. E aí, naquele momento, eu me coloquei numa situação onde eu estava extremamente exposto ao fracasso. Sim. Ao julgamento. Isso é muito difícil também. Porque eu me coloquei numa posição com uma responsabilidade grande, de um lançamento grande, que eu estava ajudando a coordenar o que seria a principal fonte de faturamento de uma empresa inteira, sendo que eu não tinha experiência. E eu falei que eu tinha.
Então, assim, eu sabia que eu poderia aprender e que eu ia fazer tudo o melhor de mim. Só que eu me coloquei numa posição que, tipo assim, se desse errado, da mesma forma que eu conseguiria ter uma projeção legal no mercado, eu podia me queimar no mercado. Então, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Tanto que se tivesse que voltar no tempo, faria tudo de novo exatamente do mesmo jeito. Sim, Top. com certeza. Que bom. Bom, Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso.